vi alguns vídeos falando sobre por que o Garden of Banban tá correndo toda essa polêmica aí pelo meio da internet e por que ele tá sendo tão julgado assim. E como vocês já sabem, eu vou estar dando minha própria opinião sobre esse caso. Olá, eu sou o Davi e eu vou falar um pouco sobre essa treta que tá acontecendo no Garden of Banban. Acredito que se você estiver vendo esse vídeo é porque você já sabe o que é Garden of Banban, mas ainda existem muitas pessoas que não sabem. Então eu vou fazer uma breve explicação do que é. Garden of Banban é um jogo tipo mascote que é basicamente jogos como Pop Playtime e até mesmo Rainbow Friends. É um jogo criado por dois irmãos desenvolvedores que estavam testando o seu nível de programação e acabou acontecendo de eles ficarem famosos com o capítulo 1 e com assim gerando novos capítulos, como o 2, 3 e 4. No primeiro capítulo é apresentado a gente como se fosse um tutorial, não como um jogo que teria desafios complexos que você teria que pensar para resolver. Já no capítulo 2 começa a ter umas linhas e traços da onde a história pode ter se originado, como algumas evidências que esses bichos eram pessoas e acabaram sendo transformadas pela fábrica. Já no capítulo 3, na minha opinião, eles param de ter vontade de fazer esse jogo, mesmo porque eles começam a não levar a sério, já que no capítulo 3 eles têm uma relação lá com a água viva gigante, que era eles contando a história dela e tal, o que aconteceu com ela para ela ficar daquele jeito e porque ela ficou tão rígida com as regras e com as crianças, assim representando como se fosse um sonho. Ainda no capítulo 3 é mostrado pra gente também que os monstros têm uma rixa entre si por causa de território. E aí quando finalmente chega a parte do capítulo 4, eles cagam na história e também nas animações. E aí quando finalmente chega a vez do capítulo 4, amigos, adivinha? E eles trazem um sapo. Outra coisa que vamos falar sobre é o tempo de duração da gameplay, que diminuiu muito durante os capítulos. No primeiro capítulo você poderia ter até uma gameplay de 3 horas para cima. No segundo já foi diminuindo e foi para 2 horas e meia. Então finalmente o terceiro lançou 2 horas. Só diminuiu mais ainda. E no quarto finalmente você espera que aumentou. Mas não, o jogo não chega nem 1h30 de jogatina direito. E para piorar ainda o projeto dos desenvolvedores, eles ainda colocaram o jogo muito mais caro. Para vocês terem noção, eles dobraram o preço do jogo. Outra coisa que eu sempre notei é que a disposição desses desenvolvedores para fazer animações bem feitas é horrível e preocupante, né? Porque eu não sei se vocês percebem, mas quando os personagens andam, não parece que eles estão andando, e sim deslizando pelo chão que nem um Michael Jackson. Mas uma coisa que eu sempre notei no jogo é que as texturas são muito ruins e borradas, são uma mera PNG colocada ali. E você pode perceber nitidamente olhando a cena desse bicho aí te perseguindo. Não é segredo pra ninguém que Garden of Banban fez um grande sucesso no YouTube recentemente e acabou alcançando um espaço aí no mercado dos jogos. Mas, na minha opinião, eu acho que tudo isso foi só pra lucrar dinheiro em cima de um jogo bobo de criança que supostamente seria de terror, mas pra mim não assusta ninguém. Mas uma coisa é que a Steam, a plataforma de jogos que você pode adquirir o Garden of Banban lá dentro, é uma plataforma onde se você joga menos de 2 horas um jogo, você consegue pedir reembolso do dinheiro que você gastou. Só que o jogo Garden of Banban é tão salafrário que ele te enche de linguiça de coisas necessárias para a evolução do jogo, para você virar o capítulo, que eles enchem o saco até você completar as 2 horas de jogatinas. Assim, eles não perdem lucro com a pessoa que comprou e acabou jogando 2 horas para testar e por encheção de saco que o jogo colocou ali na sua experiência. Na minha opinião, não é errado você querer ganhar lucro em cima dos seus projetos, mas também, para mim, é errado que você manipule as pessoas com algo que nem é diretamente para que você ganhe lucro em cima delas. Garden of Banban era um jogo de mascote que inicialmente eram para ser um meme inspirado em Pop Playtime. E sim, mano, o jogo tinha muito potencial para ser um jogo. Garden of Banban era um jogo que era para ser inicialmente um meme inspirado em Pop Playtime.
E é um jogo que tem muito potencial, ainda mais com gráficos, já que os gráficos do mundo dele são muito bons. A iluminação, reflexo e até mesmo sombras são muito boas e muito bem modeladas e programadas, digamos assim. Outra cena que é comprovada que os desenvolvedores são muito preguiçosos é a cena onde Chuchu Charles aparece no próprio jogo. Eles não levam a sério o próprio jogo, como eu já falei anteriormente. Agora, o que o Chuchu Charles tem a ver com o Chapter 4 do Garden of Banban fica pra vocês ficar refletindo aí, beleza? Na minha opinião final é que o Garden of Banban tem um potencial muito grande para ser um jogo muito criativo e também bem estruturado, mas isso é muita preguiça dos próprios desenvolvedores de criar um bom jogo para os fãs. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Que eu vou ficando por aqui. Falou e fui!